Hello everyone, this is Romel Carneiro, your English teacher, and I'm really happy to return and to continue my job in teaching you and helping you to understand this language, which is wonderful. Aqui é Romel Carneiro, estou muito feliz e muito alegre de poder continuar te ensinando e te ajudando a compreender essa língua que é maravilhosa, o idioma inglês. Ok? Hoje nós vamos continuar falando sobre a mecânica dos verbos, né? Porque é um assunto interessante, eu tenho certeza que ela vai contribuir demais para você poder compreender como que os verbos eles funcionam na língua inglesa. Eu disse para vocês na última aula que nós podemos dividir os verbos em dois grandes grupos, né? Os verbos naturais, eu digo assim, os verbos básicos e os verbos perfeitos. Estamos analisando os verbos básicos e já fizemos uma comparação num outro vídeo sobre o Simple Present e o Present Continuous. Lembrando para você que o Simple Present vai falar de rotina, frequência e fatos. E o Present Continuous vai falar de ações que estão acontecendo naquele momento, ao redor do nosso momento. Posso usá-lo para o futuro, tá? Para nos referirmos a situações temporárias. E os tempos, os tempos além desses, nos tempos básicos, nós temos o Simple Past, o Past Continuous. Simple Past a gente usa para falar de coisas que aconteceram em determinado momento do passado. Então, geralmente, a gente associa ao Simple Past um time reference, para que a gente possa usá-lo com mais segurança, né? Então, em 1992, I got married. Então, eu boto em 1992 eu casei, entendeu? In 2002, I took a flight and went to Germany. Em 2002, eu peguei um avião e fui para a Inglaterra. In 2008, I visited Argentina. Então, em 2008, eu visitei a Argentina. Veja que eu sempre coloco um time reference. Um time reference pode ser, por exemplo, last week I went to Canada. Na semana passada, eu fui para o Canadá. 2 days ago, I talked to the manager. Então, 2 dias atrás, eu conversei com o gerente. Então, last year I got unemployed. No ano passado eu fiquei desempregado. Então, há sempre um time reference associado ao Simple Past para caracterizar que é um momento específico no passado, tá? Agora, há momentos que estavam em andamento no passado. Então, a gente vai usar um Past Continuous para mostrar aquela situação que estava em desenvolvimento, uma situação incompleta, né? Uma situação incompleta, ela não está sendo completa ali naquele momento. Então, I was talking to my mother when the driver honked the horn. Eu estava falando com minha mãe quando o motorista buzinou, né? Então, while I was speaking on the phone, I saw a bird flying. Então, enquanto eu estava falando ao telefone, eu vi um pássaro voando. Ou seja, a gente está tratando de situações que estavam acontecendo. I was standing on the corner when the car passed by. Então, eu estava parado na esquina quando o carro passou. Então, são situações incompletas. É um temporary situation, mas no passado. Tanto é interessante que é um past continuous, ele é o opposite to the present continuous. Então ele fica como que do lado oposto, tá bom? Então muitas vezes a gente cria frases simple past e past continuous para descrever dois momentos que estavam acontecendo. Entendem? E também nós temos ainda desses verbos. Agora, é importante que a gente está olhando essas coisas aqui, estamos falando de frases, acontecimentos, coisas temporárias, mas perceba que em nenhuma dessas frases eu estou colocando passagem de tempo. Eu apenas estou mencionando situações que aconteceram ou um time reference, mas nunca digo quanto tempo aquela situação durou, quanto tempo ela levou para se realizar. Então, quando esse tempo não é considerado, a gente usa um tempo básico. Na medida que a gente vai caracterizar a passagem de tempo, eu vou ter que apelar para um tempo perfeito. Tá? Essa confusão é que, por muitas vezes, fazem os alunos não entenderem o porquê de aprenderem o Present Perfect, por exemplo, né? Que é um verbo muito importante, que tem outras funções. Eu vou gravar um vídeo falando sobre o uso do Present Perfect. E vocês vão ver que eles têm outros usos além de conectar o passado com o presente. Tá?
Então, voltando aqui, se eu quero falar de specific moments in the past, momentos específicos no passado, eu uso um simple past. Se eu quiser falar de an incomplete moment in the past, eu vou usar um momento incompleto no passado, eu vou usar um past continuous para descrever aquela situação. Também tenho o future simple, tá? E tenho o continue, tá? O future continue. Por exemplo, se eu estou... existem futuros que a gente trata no inglês, que a gente trata futuro a curto prazo e futuro a longo prazo. Tá? Então, o futuro a curto prazo é aquele semana que vem, daqui a 2 meses, daqui a 4 meses. In 4 months, I'm going to go to the United States. Então, em 4 meses eu vou para os Estados Unidos. Eu uso o verbo, um personal pronoun, mais um verbo to be, e o going to, e o verbo que eu vou me referir. I'm going to give you a zero. Se eu ouvir um aluno colando, eu falar I'm going to give you a zero. Então eu vou dar um 0 para você, porque é um futuro de curto prazo, tá? Então, next week I'm going to drive to São Paulo. Na próxima semana eu vou dirigir para São Paulo. Então, são futuros a curto prazo, diferente de futuros a longo prazo, que a gente usa will, né? Então, I will study in the Smithsonian Institute next year. Então, eu já coloquei para o longo prazo que no ano que vem eu vou estar estudando no Smithsonian Institute. Então, é longo prazo. Eu uso o will. O que é will? W-I-L-L. Então, eu boto o will, que é o W-I-L-L, mais o verbo no infinitivo. I will study, I will return. Então, I will vote for, I will not vote for. Também tem essa situação. I will or I will not. Esse will not pode virar won't. Então, I won't vote for him. Eu não vou votar nele. Entendeu? Então, I won't seria will not. Mas eu posso falar I will not também. Tá? Então, esses são os future, tá? Future simple e o future continuous que eu usei usando o to be going to. Tá? Que é uma forma fácil de trabalhar o futuro, mas a curto prazo. Tá bom? Há outras situações, por exemplo, eu uso o futuro simples. No caso, quando eu não planejei alguma coisa. Então, tocou o telefone, aí eu falo, no problem, I will answer it. Não, sem problema, eu vou atender, porque eu não tinha programado atender um telefonema. Entendeu? Mas se eu sei que vai chegar um telefonema para mim às 9 horas, eu falo para as pessoas, don't worry, because I'm going to answer a call at 9 o'clock. Então eu falo, não se preocupem porque eu vou atender uma ligação às 9 horas. Aí eu uso I'm going to, porque é um futuro programado. Mas quando é um futuro sem programação, eu uso o will. Entendeu? Mas todos esses futuros, reparem, e os outros verbos no passado e no presente, nenhum deles me disse quanto tempo a ação durou. Não é verdade? Então, não havendo esta informação, eu vou ter que partir para... não havendo essa necessidade, eu continuo nos tempos básicos. Havendo a necessidade de escrever passagem de tempo, eu vou usar um tempo perfeito, que vai ser o tema do nosso vídeo da mecânica dos verbos, a parte 3, quando a gente vai começar a tratar de tempos perfeitos. Deixo um beijo para vocês aí, espero que você curta esse canal, curta este vídeo para ajudar o professor Rommel. Tá, não se esqueça, meu telefone WhatsApp é 21 983 70 5581. Area code 21 98370 5581, tá? E se você quiser deixar algum comentário, pode deixar alguma sugestão de estudo, mas eu estou tentando trazer as coisas assim, bem do básico para o mais avançado, tá? Espero que você tenha gostado. I'll see you later. Bye bye.